Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no nosso encontro aqui, vamos falar sobre Jesus Cristo. Vida e história. Agora, por que é importante saber quem foi Jesus? Falar de Jesus pode parecer trivial, ainda mais nós que somos católicos ou que acompanhamos missa, igreja, passando por catequeses e etc. Mas é importante sempre procurarmos saber, conhecer realmente quem foi Jesus, para amá-lo mais, porque só amamos aquilo que nós realmente conhecemos. Então, quanto mais você souber quem foi Jesus, quem é Jesus, a sua importância, a história da encarnação e redenção, como ela aconteceu e por quê, quanto mais conhecimentos tivermos, mais o amamos. Existem as virtudes, tá? Tem virtudes cardeais e virtudes teologais. Virtudes teologal, elas são três: é a fé, esperança e caridade, ou o amor. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nós temos isso de forma infusa em nós, mas são virtudes que Deus nos proporciona e nós precisamos orar para recebermos mais virtudes. É através da oração que você aumenta a sua fé em Cristo, fé na sua palavra. É pela oração que aumentamos a esperança. Esperança em quê? Nas coisas? Não. Na virtude teologal, a esperança fala especificamente da esperança da salvação, da nossa salvação, após a nossa morte. E o amor? Precisamos de oração para que o nosso amor cresça. Amor a quê? As coisas materiais? Não. Amor a Cristo, amor a Deus. Então, através da oração, conseguimos fazer crescer a fé, a esperança e o amor. Mas quem trouxe isso para nós, o conhecimento, o entendimento do que é fé, esperança e amor, foi Cristo. Então, o conhecimento de Cristo nos ajuda a amá-lo mais. Agora, como que podemos conhecer Jesus? Isso só é possível através da fé e da verdade que Ele nos mostrou na revelação. Não conhecemos Jesus a partir do que Ele fez, quem Ele é, a partir das ciências naturais, por exemplo. Não é através de uma experiência. Esse conhecimento é através da verdade e da fé. A fé é despertada em nós. Mas quem nos mostra quem foi Jesus Cristo? Temos três caminhos, tá? Que Ele se apresenta a nós, além da fé. Adquirimos essa fé através das Sagradas Escrituras, através da tradição da igreja e do magistério. São as encíclicas e os dogmas de fé. E o que é um dogma? Um dogma é uma verdade revelada, é uma parte integrante da fé católica. Vamos ver aqui o primeiro item que tem lá, tá? Que é sobre as Sagradas Escrituras. O que as
as Sagradas Escrituras nos diz sobre Jesus? Em Mateus 16, por exemplo, ele fala lá, Jesus pergunta, aos apóstolos: e vós, quem dizes que eu sou? Deixa eu encontrar esse trecho aqui na Bíblia, para a gente ler esse versículo inteiro. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Olha que interessante, quando Jesus pergunta para os apóstolos: e vós, quem dizem que eu sou? Pedro responde para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como que Pedro chegou a essa conclusão? Foi analisando os acontecimentos da época? Não. Foi o Espírito Santo que instruiu Pedro a dar essa resposta. Tanto é que o próprio Jesus confirma isso. Jesus então lhe diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por inspiração divina, Deus inspira Pedro a dar uma resposta correta de quem era Jesus. Na Bíblia ainda há outra passagem que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Outra passagem que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu e o Pai somos um, eu sou o pão da vida. Muitos, hoje em dia, alguns modernistas dizem que Jesus foi um grande homem ou um grande santo. Mas um grande santo é, acima de tudo, humilde. E os santos que nós conhecemos, os santos da Igreja Católica, todos tiveram grande prova de humildade. Saber que Deus é maior, que Deus é tudo. Agora, se você fala que Jesus é um grande santo, e na humildade ele fala que é o pão da vida, não confere, não é uma coisa que qualquer um diria. Versículos em Mateus: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mateus capítulo 17. Ou seja, Jesus aqui como um profeta prevendo o que lhe vai acontecer. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, já prevendo a sua morte. Em Marcos, por exemplo, tudo no Novo Testamento: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus também fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui nós vemos várias passagens nas Sagradas Escrituras que já pré-configuram quem é Jesus. E na tradição da igreja? A tradição de que falamos aqui é que vem dos apóstolos e transmitida através dos seus sucessores. A Bíblia, como conhecemos hoje, ela é formada por diversos livros. A Bíblia vem de Biblos em latim, que significa livros.
São vários livros que foram reunidos, mas isso só veio acontecer por volta do ano de 350, 400. Ou seja, já tinha passado 3 séculos que Jesus encarnou e aconteceu a paixão, quando todo o Novo Testamento foi juntado junto com o Antigo Testamento no livro que compõe a Bíblia hoje. Então, durante 300 anos, durante 3 séculos, como se manteve a igreja sem um livro, sem algo escrito, onde todos seguiam? Foi através da tradição. E hoje existem muitos protestantes, baseado no que Martinho Lutero disse, né? Só a fide, só a fé, ou só a escritura, somente a escritura onde está escrita a verdade. Não, a verdade nós temos hoje através da Sagrada Escritura e também através da tradição da igreja, que durante 3 séculos, mais de 3 séculos, um pouco, se sustentou por aquilo que foi passado e deixado por Jesus e pelos apóstolos. Na história da igreja, nós temos padres que vieram depois dos apóstolos e que são chamados de padres apostólicos. Foram aqueles primeiros padres que receberam a mensagem de Cristo através dos ensinamentos dos apóstolos, através do que São Paulo, por exemplo, deixou por escrito. Depois que esses padres morreram, como que continuou a perpetuar as mensagens de Cristo? Através dos padres da patrística, que é conhecido como os padres que vieram após os padres apostólicos. E eles mantiveram viva a tradição da igreja, Eucaristia, batismo, sacramentos. Então a tradição da igreja é importante também, não só as escrituras, para mostrar quem foi Jesus. E além dela nós temos também o magistério, que são as encíclicas e dogmas de fé. São os bispos, eles se reúnem existem vários concílios ecumênicos. Ecumênicos é quando todos os bispos do mundo inteiro se reúnem para decidir sobre algum dogma ou deliberar algumas mensagens para o povo católico, né? Porque aqui a gente está falando da igreja católica. E é diferente um concílio de um sínodo, tá? Porque às vezes a gente ouve falar em sínodo. Só que o sínodo é a reunião de bispos também, como no concílio, porém, não necessariamente são todos os bispos do mundo inteiro. Pode ser um sínodo de bispos regionais, que se reúnem para deliberar sobre algum assunto, mas no sínodo os bispos apenas aconselham. E no concílio ecumênico, quando todos estão reunidos, eles decidem. Tá? Então tem uma diferença do concílio ecumênico, que é quando eles decidem o que vão deixar para a igreja, e dos sínodos, quando eles apenas aconselham, mas o Papa aqui tem que outorgar o que foi conversado. Sobre a divindade de Cristo, baseado nas Escrituras e baseado na tradição da igreja, no ano de 325 aconteceu o primeiro concílio ecumênico, que foi na cidade de Nicéia, que hoje é uma cidade que fica na Turquia. Tá? E por que houve essa necessidade? Porque nessa época começou a surgir uma heresia que chamava arianismo, que era um bispo da igreja, chamado Ário, que dizia que Jesus ele não era humano, ele era apenas divino. Então tornou-se necessário reunir todos os bispos para esclarecer algumas coisas. Tiveram alguns concílios ecumênicos que trataram da divindade de Cristo. O concílio ecumênico de Nicéia, depois o de Constantinopla e o de Éfeso, que foi o último para tratar da Trindade, que aconteceu no ano de 431. Então esses concílios, eles ocorreram para tratar da natureza de Cristo e da Santíssima Trindade.
O primeiro, que foi o Concílio de Nicéia, no ano 328, tratou da essência divina de Jesus. Baseado na tradição, no conhecimento dos padres patrísticos nessa época, a partir do que estava escrito nas Escrituras e da tradição da Igreja, o concílio ele rebateu o arianismo a partir da informação de que Jesus era consubstancial ao Pai, uma palavra grega chamada homoousios. É um termo, que diz respeito à divindade de Cristo. Então, dizia que Cristo possuía a mesma substância do Pai. E ousia, essa palavra em grego, significa substância. Agora, o porquê disso? Porque São João deixou escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E quem era o Verbo? É Jesus Cristo, que se fez carne e viveu entre nós. Em João também, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E do credo de Nicéia surgiu uma diferença. O credo que normalmente nós rezamos, que é aquele credo mais curtinho, é um credo apostólico, que foi deixado pelos apóstolos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No Concílio de Nicéia, esse credo foi estendido um pouco mais, e foi acrescentado algumas palavras, como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Com isso aqui, os bispos proclamaram a divindade de Cristo de uma forma mais clara. Tá? Ele foi gerado e não criado. Então aqui afirma que Jesus não é uma mera criatura trazida à existência a partir do nada. Ele foi gerado a partir de Deus. E ele era consubstancial ao Pai, consubstancial formado da mesma essência, a essência divina. Jesus e Deus possuem a mesma essência, onde um é Pai e o outro é o Filho. Alguns anos mais tarde, no Concílio de Constantinopla, foi necessário deixar claro quem era o Espírito Santo. Então, no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, os bispos deliberaram sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui a mesma essência, a mesma substância, ou ousia, que Deus Pai e Jesus Filho. Então, aqui nesse Concílio de Constantinopla, é formada o conceito da Santíssima Trindade, onde Deus, Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo formam uma só pessoa. Aí acrescentou-se no credo de Nicéia mais um pedacinho, onde fala: pelo Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Daí vem o credo que nós conhecemos como o credo niceno-constantinopolitano. E por que ele tem esse nome? Justamente porque esse credo foi fundamentado, o que está escrito nele, nos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Em algumas missas, ao invés do credo apostólico, a oração é feita com o credo niceno-constantinopolitano, que é mais completo. E ele diz sobre as verdades, sobre os dogmas de fé, e que caracterizam o que nós, como católicos, cremos. No Concílio de Éfeso foi deliberado sobre a natureza de Jesus, união hipostática. Hipóstase é um termo que significa substância, é um termo grego que refere à natureza de Jesus. É uma única pessoa contendo duas naturezas. A gente fala de união hipostática. É um termo usado em teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidos em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós, como homens,
pessoas, podemos dividir da parte da nossa superfície, que a gente pode falar da parte sensível do homem. E a parte sensível é o que? São os nossos sentidos, tá? O que nos caracteriza como, digamos assim, um ser animal. Olfato, paladar, é a parte sensível. Quando aprofundamos na nossa pessoa, nós temos uma segunda camada que é a alma. E a alma, ela possui algumas faculdades, como por exemplo, vontade e inteligência. E se aprofundarmos mais ainda nas nossas características, chegarmos no eu mais profundo, no nosso eu pessoal, o eu pessoal de Cristo é divino. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, ele possui duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Agora, o que responde, o que é a natureza? A natureza era o que nos dá a vontade, por exemplo. Jesus possuía uma natureza humana e uma natureza divina juntas numa única pessoa. A natureza humana dava a Jesus uma vontade humana, uma consciência e inteligência humana. E a natureza divina também proporcionava a Jesus um conhecimento, uma inteligência divina, uma vontade divina. A natureza responde à pergunta: o que é? O que é a natureza de Jesus? É filho de Maria, então ele é um homem, ele é filho de Deus. E a pessoa responde à pergunta: quem é? Quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se você chega para uma mulher com um filho nos braços, você não pergunta para a mãe: o que é isso? Você pergunta: quem? Porque é uma pessoa. Agora, para falar de um objeto, de um vaso, por exemplo, você pergunta o que? Da natureza. Então, a natureza de Jesus Cristo, ela é humana e divina. Por isso que fala em união hipostática, porque são duas naturezas em uma só pessoa. Nós temos apenas uma natureza, que é a natureza humana. E interessante que foi aqui também no concílio de Éfeso, no ano de 431, que outro dogma da igreja foi estabelecido sobre Maria, Theotokos, mãe de Deus. Theo é Deus, tá? Então Theotokos é mãe de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus possui uma natureza divina, então a sua mãe, ela não gerou apenas a natureza humana, porque ela gerou Jesus Cristo, e Jesus Cristo possui duas naturezas. Então, por isso falamos que Maria é mãe de Deus. Jesus tinha conhecimento de tudo que lhe ocorreria? O que vocês acham? Tem muitos teólogos que dizem, por exemplo, que Jesus não sabia que ele era Deus, ou que Jesus, no momento de dor na cruz, teria dito: Pai, por que me abandonaste? Porque ele estaria esperando que o reino de Deus viesse enquanto ele estivesse vivo. Mas não é isso. Jesus, ele existem 4 tipos de conhecimento, e Jesus possui todos eles. O primeiro deles é o conhecimento universal, que é o conhecimento de Deus. O segundo é o conhecimento beatífico, que é conhecimento daqueles que veem Deus, e quem vê Deus, e os que veem Deus são os anjos. Existe o conhecimento infuso, que é o conhecimento dos santos, que eles tiverem vida ou da nossa alma terá após a morte. E o conhecimento adquirido, que é conhecimento dos homens, que é a sabedoria terrena,
que é o conhecimento que nós possuímos. Jesus, que é a santidade encarnada, ele teria então sim que ser sapientíssimo que tem toda a sabedoria, porque ele tem todo o conhecimento de toda a verdade. Aqui é interessante a gente falar sobre conhecimento, falar sobre a liberdade. Tá? Jesus, ele tinha todo o conhecimento, então ele poderia, o que ele fazia, por exemplo, quando ele orava, por que Jesus orava então? Se ele era Deus, ele orava para quem? Para ele mesmo? Não, era a natureza humana de Deus que tinha vontade de orar ao Pai. E o que ele pedia era apenas aquilo que ele sabia que o Pai lhe concederia, porque ele configurava a sua vontade à vontade do Pai. E é assim também que nós temos que orar, configurando a nossa vontade à vontade de Deus. Podemos orar e pedir o que quisermos, mas Deus nos concederá aquilo que for melhor para nós, mesmo que nós não entendamos isso a princípio. Nós conhecemos a verdadeira liberdade quando configuramos a nossa vontade à vontade de Deus. Mas como assim? É estranho falar, liberdade não é fazer o que quiser? Não, fazer o que quiser é o livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para tomarmos as decisões daquilo que devemos fazer com a nossa vida. Se escolhemos o bem ou o mal, e quando escolhemos o mal, o que nós escolhemos? Escolhemos o pecado, uma ofensa a Deus. E nós nos tornamos escravos, como diz São Paulo, em um dos textos, não sei se é Coríntios, que nós somos escravos do pecado. E quando você é escravo, você fica submetido ao pecado. Se você tem uma vida sexual desregrada, ou pelas drogas que seja, nós fazemos essa escolha através do livre-arbítrio, mas nós nos tornamos escravos dela. Nós só exercemos a nossa verdadeira liberdade e somos realmente livres se configuramos nossa vontade a Deus. Não é fácil, tá? Mas é o que devemos procurar fazer para conseguir a verdadeira liberdade. Jesus era semelhante em nós, sim, em tudo, com exceção do pecado. Ele foi tentado. Tem passagens na Bíblia que mostram as tentações que Jesus sofreu. A sua natureza humana, ele com vontade humana, foi tentado, mas ele sabia que ele deveria ser livre, escolhendo a vontade de Deus. E é nisso que ele conseguiu a liberdade e não pecou. Então ele não se tornou escravo do pecado. Ele foi tentado na sua vontade humana. Ele orava? Sim, ele orava. Ele orava porque a sua natureza humana levava essa ânsia de busca por Deus Pai através da oração. A liberdade do homem e dos anjos são condicionadas à vontade de Deus. Se as escolhas estão em desacordo com a vontade de Deus, o que nós caímos é no pecado. Então perdemos a liberdade e passamos a ser escravos do pecado. Soteriologia. O que é soteriologia? É uma faculdade dentro da teologia que estuda a salvação do homem através de Jesus Cristo. Porque o mistério da encarnação, o mistério da encarnação é o quê? Deus se faz homem e habita entre nós.
Mas não é através da encarnação que nós fomos salvos. Nós somos salvos pela redenção. Foi pela morte e crucificação de Cristo, que morreu para nos salvar. A encarnação era necessária para que isso acontecesse. Mas quem nos salva é a redenção. Tanto é que dentro da igreja, a celebração da Páscoa, ela é mais importante do que o Natal. Quando criança não, né? Mas teologicamente, a redenção, ela é mais importante do que a encarnação, embora uma não possa ter existido sem a outra. Olha que interessante, o nome que José batiza Jesus com esse nome, porque durante um sonho o anjo lhe aparece no sonho e pede para batizar o menino com o nome de Jesus. Em hebraico significa Yeshua, e o significado de Yeshua é Deus salva. Agora olha que interessante, o nome que o anjo pede para José chamar o seu filho, o filho de Deus, é Deus salva. Aqui ele já mostra a importância no processo da redenção, onde quem nos salva é Deus. Somente Deus vindo, Deus encarnando para nos salvar. Redenção, tá? A razão da encarnação é a redenção. O homem sozinho não pode sair do pecado, nem ser salvo por esforço próprio. Isso é pelagianismo, tá? Era uma heresia onde que alguns padres na antiguidade diziam que o homem, por esforço próprio, tentando ser bom por si só, por mais bom que seja, nós não conseguimos a salvação, porque a salvação depende da intervenção divina. Jesus nos salvou na redenção, mas para isso temos que nos apropriar desse fato, tomar posse, para de fato sermos justificados, que significa salvos, efetivamente. Daí a importância da fé em Jesus Cristo. O que significa, por exemplo, ser salvo? O que significa, nos apropriarmos dessa salvação. Imagina, por exemplo, falar de um exemplo aqui, vamos pegar um caso bem atual, tá? Uma pandemia, por exemplo. Então eu tenho uma cidade, imagina uma cidade lá com 100 mil habitantes. E essa cidade tem uma peste, onde que muitos estão morrendo. E até que em um determinado instante chegam vários caminhões com vacinas para todo mundo. Caminhões carregando as 100 mil vacinas. E a cidade entra em festa. Todo mundo sabe que ali está a salvação, mas eles estão salvos? Não. Eles só vão estar salvos se todos tomarem a vacina. Eu não quero fazer aqui nenhuma comparação com o que está acontecendo efetivamente. Nesse caso, todo mundo sabe que se tomar a vacina, vai ser curado. Mas a pessoa precisa se apropriar da vacina, dessa cura, para conseguir a salvação. Não basta estar lá. Então, quando Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, nós temos que crer nisso e nos apropriarmos disso com fé. Porque apenas o fato dele ter vindo não significa que você vai ser salvo. A redenção é um ato de misericórdia e justiça. Por que misericórdia e justiça? Vamos imaginar o seguinte: por que precisou da morte de Deus? Você comete um ato grave, uma ofensa grave, e essa ofensa é mais grave quanto mais importante é a pessoa ofendida.
Imagina você, por exemplo, pode falar, embora não seja certo, para um amigo, vai te catar, por causa de alguma coisa. Mas você não pode chegar para sua mãe, por exemplo, ou para o padre e falar, vai te catar. As palavras são as mesmas, mas é uma ofensa maior quanto mais importante essa pessoa for. E a mesma coisa acontece no caso do perdão. Uma intercessão de alguém que seja muito cara, muito querida, o valor da intercessão que essa pessoa tem sobre você é maior. Imagina o seguinte, que você briga com alguém e chega um completo desconhecido e fala para você: fulano, vai lá, perdoa ele, fica amigo dele. Ou se chega sua mãe e pergunta: meu filho, perdoa a tal pessoa que você brigou. Para quem que você dá mais importância ao pensar no perdão? Quando você ofende a Deus e comete um pecado, Deus, na sua perfeição, em toda a sua glória, você cometeu um pecado extremamente grave. E somente a partir da intercessão de alguém divino, como o próprio Deus, como Jesus Cristo, pode te salvar desse pecado. Então, num ato de misericórdia, Deus se faz homem, manda seu Filho, o único, o Verbo encarnado, se fazer homem para morrer e sofrer por nós. Esse é um ato de misericórdia e um ato de justiça. Porque Deus, como o Supremo Ser Poderoso, Ele pode trazer a redenção e nos livrar dos nossos pecados da maneira que Ele quiser. Ele pode pedir para você plantar uma árvore ou comer uma pipoca, e você estaria salvo. Mas Ele também é justo. Se Ele te mandasse plantar uma árvore para você livrar dos seus pecados, Ele não estaria sendo justo. Porque assim como o pecado entrou na terra, através de Adão, que era um homem, você só pode conseguir uma forma justa se a nossa humanidade, assim como a humanidade de Adão esteve, foi necessária entrar, o pecado foi necessário entrar na terra através da humanidade de Adão, a redenção também só acontece se a humanidade de Deus estiver envolvida nesse processo. Então, como Ele pratica a justiça? Se fazendo homem, porque é importante haver a coparticipação humana na nossa redenção. Como Jesus nos ensinou. É interessante falar aqui do ensino através das parábolas. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Então Jesus contava parábolas para ensinar o Evangelho a seus discípulos. Uma parábola, ela não narra coisas necessariamente que tenham acontecido, tá? São histórias ilustrativas, mas que revelam profundas verdades. Alguns conceitos são difíceis de explicar, porque eles são abstratos. Tá? Como, por exemplo, falar sobre amor e perdão. Mas dentro de uma história, uma ideia tem uma aplicação prática e se torna mais fácil de entender. Então as parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando exemplos do dia a dia. Por exemplo, para falar de salvação, Jesus conta a parábola do semeador. Para falar sobre o reino dos céus, parábola do grão de mostarda. O perdão de Deus, parábola do filho pródigo. Para falar sobre o amor ao próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E do juízo final, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, que será ceifado e no final dos tempos separará o joio do trigo. Então é a forma que Jesus utilizava para nos ensinar.
É interessante notar que Jesus, que essas parábolas, elas são perfeitas. Somente que alguém que tivesse realmente um profundo conhecimento sobre a verdade poderia trazer isso para nós. E é interessante quando a gente fala de verdade. Jesus nos mostrou a verdade através da sua encarnação e redenção. Mas nós temos que constantemente buscar a verdade. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, através de oração. E segundo, numa busca, através de estudo constante da verdade. Interessante que tanto Santo Tomás de Aquino quanto como que chama, Santo Tomás, Santo Agostinho, falava muito da verdade, né? Eles incentivavam as pessoas, e tem muitas coisas escritas que eles deixaram, que nos incentiva a buscar a verdade, porque ela existe. Hoje nós vivemos num mundo pós-verdade, digamos assim, uma época de relativismo, onde a verdade parece que é diferente para cada um de nós, que não existe uma verdade única, mas ela existe. O que nós precisamos fazer para encontrá-la é despojar do nosso orgulho, tá? Porque quando você é uma pessoa orgulhosa ou se sente prepotente, você muitas vezes não consegue ver a verdade que está na frente do seu nariz. Santo Agostinho disse que a verdade ela foi infundida no nosso coração por Deus, e precisamos então, através de meditação e oração, buscar essa verdade no fundo da nossa alma. É importante essa busca pessoal que nós temos que ter pela verdade. Ele dizia, tem uma frase no livro de Confissões, acho que é Confissões, que Santo Agostinho diz: eu sempre te amei, ó verdade, tão nova e tão antiga, eu sempre te amei. Tu estavas sempre, eis que estiveste sempre em mim, e eu te procurava lá fora. Quando nascemos, desde o princípio da criação, Deus infundiu essa verdade em nós, e nós temos que procurá-la com afinco. E a verdade não é só Deus, mas é Jesus, e Ele nos trouxe essa verdade. E assim, como eu comecei esse encontro de hoje dizendo, nós temos que procurar pela verdade e conhecermos Jesus, para cada vez amá-lo mais. Sobre Jesus, estudam Jesus há 2000 anos, desde quando ele nasceu. Tá? Nesse encontro de hoje, eu quis apenas pincelar alguns pontos que eu acho importante quis trazer aqui para vocês hoje, para pensarmos e refletirmos sobre a pessoa de Jesus Cristo. É isso que eu tinha para falar hoje. Se quiser completar. Obrigado.